bíblica e precisa sobre a humildade de Cristo. Amém, irmãos? E aí o que eu fiz? Eu separei o versículo 5, o versículo 6, o versículo 7 e o versículo 8 e separei como tópicos, para poder ficar talvez mais fácil para a gente poder trabalhar. Tudo bem? Eu estou explicando aqui a forma como nós vamos trabalhar. E aí, o versículo 5, ele vai começar dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Em algumas Bíblias, em algumas traduções, pode estar um pouco diferente, pode estar dizendo assim: tende em vós o mesmo pensamento. Alguém está assim na Bíblia de vocês? O mesmo pensamento? A minha está mente, sentimento, em algumas vezes está pensamento, não é isso? Tudo bem, não tem problema. E aí o que acontece? Aqui o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre um tema muito caro a nós, muito interessante. Irmãos, eu aprendi anos atrás, há muito tempo atrás, com um grande amigo chamado Marcelo Machado, pastor Marcelo. Eu aprendi com ele em cima desse texto uma lição que eu nunca mais esqueci. Ele falou comigo sobre aquilo que seria a kenosis de Deus. E o que é a kenosis? A kenosis é o ato, é o efeito de nós nos esvaziarmos da nossa vontade. É o ato de nós nos esvaziarmos da nossa vontade para nos enchermos da vontade de Deus. Tudo bem? Kenosis é uma palavra grega que significa, fala do ato de nós nos esvaziarmos da nossa vontade para nos enchermos da vontade de Deus. Tudo bem? Ficou claro isso aqui? Então, essa foi uma palavra que me ensinou muito, porque ela me fez compreender um pouco mais sobre a vinda de Jesus enquanto homem na terra, principalmente no que diz respeito a esse texto de Filipenses, capítulo 2. Por quê? Porque aqui fala da kenosis de Deus. Aqui fala de um Deus que, como o texto diz aqui, ele vai dizer, um Deus que ele se despiu, se esvaziou, assumindo a forma humana, a forma de servo, para poder fazer a vontade do Pai, fazer a vontade do Deus Pai, fazer cumprir uma vontade que não era necessariamente a dele. Percebam, o próprio Cristo, o próprio Jesus, esvaziando-se para poder se encher da vontade de Deus, da vontade do Pai. Isso é o ato da kenosis. E isso faz a gente pensar o seguinte: se o próprio Cristo fez a kenosis, se o próprio Cristo assumiu uma postura de esvaziar-se para se encher de uma vontade que não era dele, dando-nos o exemplo, quanto mais a nós. É isso o que nós devemos fazer. Seguindo o modelo de Cristo, nós precisamos compreender que a nossa fé, que o cristianismo genuíno, ele implica exatamente nesse processo, aonde nós nos esvaziamos, não para ficarmos vazios, não para estarmos vazios, mas nos esvaziamos para que possamos ser cheios da vontade dele. E muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos ser cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, cheios do poder de Deus, porque nós já estamos cheios de nós mesmos, cheios da nossa vaidade, cheios do nosso orgulho, cheios da nossa arrogância, do nosso egocentrismo, dos nossos prazeres, das nossas carências, do nosso eu. E o fato é necessário que primeiro sejamos esvaziados. E quem tem que se esvaziar somos nós. Não é o outro que vai nos esvaziar, não será Deus que irá nos esvaziar, somos nós que precisamos nos esvaziar para que possamos ser cheios. Isso é a kenosis, e é isso que Cristo começa a fazer aqui. Agora o que é interessante é que Paulo começa a dizer: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou em outra tradução, tende em vós o mesmo pensamento
que houve em Cristo Jesus. Ou ainda em outra tradução, tende em vós a mesma mentalidade que houve em Cristo Jesus. Irmãos, preste atenção aqui. Para você que é mais racional, essa palavra também te pega. Porque quando fala de pensamento, fala de razão, fala de intencionalidade. Isso significa o seguinte, que o ato de se esvaziar para ser cheio da vontade de Deus precisa ser algo intencional, precisa ser algo racional, algo consciente. Eu preciso ser intencional na minha busca por Deus, onde eu entendo que eu preciso me submeter a um processo de esvaziamento para ser cheio dele. Amém? Isso também fala com os crentes racionais, aqueles que são mais movidos pela razão, e não há nenhum problema nisso. Agora o ponto é o seguinte, a tradução desse texto também nos permite pensar, aqueles que têm em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento fala de afeição, sentimento fala de coração, de uma certa forma podemos falar de subjetividade. O fato é o seguinte, nós precisamos ser intencionais, e nós precisamos ser viscerais na nossa busca por Deus, por ser cheio da sua presença. Visceral tem o sentido de você estar completamente envolvido, todo o seu corpo, todas as suas entranhas, todo o seu interior, toda a sua carne, o seu coração, as suas vísceras, tudo está envolvido na sua busca por Deus. Ou seja, essa é uma palavra, esse é um modelo, esse é um exemplo direcionado ao cristão racional, aqueles que são mais movidos pela razão, mas também aqueles que são mais emocionais, porque essa é uma palavra direcionada para que nós possamos compreender que a busca pela presença do Pai precisa ser intencional, mas também precisa ser visceral. Ela precisa tomar completamente as minhas emoções, arrebatar meu coração, arrebatar meus sentimentos. Por isso, pular, chorar, gritar, dar cambalhota, se derramar diante dele, tudo isso precisa expressar a nossa sede, a nossa fome por Deus. E enquanto nós somos emocionais, e enquanto nós somos viscerais, tudo isso precisa ser intencional. Eu quero ser, eu quero buscar, eu quero me esvaziar, eu quero. Esse é meu estilo de vida, esse é meu propósito de vida. E por quê? Porque Cristo fez assim e eu também vou fazer. Por quê? Porque a palavra me ensina isso. Amém? E Paulo começa a dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aqui eu quero fazer mais uma consideração. Irmãos, guarde uma coisa no coração de vocês. Em nós não há nada de bom. Não há nada de bom. Se existe alguma coisa de bom em mim hoje, é porque Cristo tem habitado em mim. Mas no mazinho não há nada de bom. Não há nada de bom em você que você possa oferecer para o Senhor, nada. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos. Isso significa que nós somos desprezíveis aos olhos do Senhor. Mas é por isso que Ele enviou seu Filho. E é por isso que o seu Filho morreu por mim e por você. E é por isso que através do sacrifício de Jesus, ou através da vida do Espírito, Cristo passou a viver em nós a esperança da glória. Logo, se há alguma coisa de bom em nós hoje, é porque Cristo habita em nós. Somos a eclésia do Senhor, somos a igreja do Senhor. Amém? E o fato é, a única maneira de nós
termos o desejo, termos a vontade visceral, termos a intencionalidade em nós de buscarmos o Senhor, o mesmo sentimento que habitou em Cristo, o mesmo pensamento que habitou em Cristo. A única forma de nós conseguirmos isso não é pela nossa vontade, não é pela nossa força, não é pela nossa criatividade, não são pelos nossos recursos. A única forma de nós alcançarmos isso é quando nós somos expostos, impregnados pela palavra do Senhor, e a partir disso nós nos sujeitamos a uma vida prática de oração. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A vida de oração, ela não é estabelecida para pedirmos. A vida de oração é estabelecida para que, enquanto eu oro ao Senhor, o Espírito do Senhor começa a orar junto comigo, começa a ministrar junto comigo, e o Espírito do Senhor começa a imprimir em mim a vontade do Pai, o desejo do Pai. Ele começa a transferir o coração de Deus para mim enquanto eu oro. Deixa eu te falar uma coisa. A maior parte da minha vida cristã eu aprendi lendo e estudando. Eu achava que isso era tudo. Eu achava que isso era o máximo, era top. E eu queria conhecimento. Eu queria me encher de conhecimento, porque eu achava que isso era o máximo. Até que Deus me pegou de uma forma e me quebrou e me fez ver que isso não era tudo. E nesse processo, irmãos, eu comecei a entender e a aprender uma coisa. A oração, ela é fundamental para todo cristão. Eu digo para vocês uma coisa, tem coisas que hoje eu não consigo às vezes entender estudando, mano. Antônio, Davi, Tom, Grace, Desi, Wesley, Reginaldo. Tem coisas que às vezes eu leio e eu não entendo. Tem coisas que às vezes eu estudo e eu não entendo completamente. Sabe onde é que eu vou entender muitas vezes? Quando eu começo a orar a palavra. Cara, quando eu começo a orar, às vezes no texto das Escrituras, a compreensão daquilo vem. E às vezes eu aprendo mais orando do que estudando a Bíblia. Eu às vezes aprendo mais orando do que lendo as Escrituras. Eu não estou fazendo apologia para você não ler as Escrituras. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar as Escrituras, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é: agregue ao seu estudo e a sua leitura oração. E não é oração no sentido de pedir, é oração no sentido de ouvir o Espírito, de encarnar a palavra que você está lendo. É isso que eu estou falando, irmãos. Enquanto você está orando em casa, no seu quarto em secreto, sabe o que está acontecendo? Deus está arrancando de você e de mim a nossa arrogância e colocando em nós a compaixão que habitava no coração de Cristo. Recentemente eu fui orar por um camarada que estava me trazendo muito prejuízo, muito problema, um inimigo. Não estou falando do diabo não. Aí fala assim: mas nós temos inimigos? Temos. Tem pessoas que se colocam como nossos inimigos. Camarada, tudo que ele pôde fazer para me prejudicar, ele fez. E aí o Senhor me confrontou, falou: você não vai falar mal dele, você não vai revidar na mesma moeda, você vai orar por ele. E na hora me veio aquela palavra: orai por aqueles que nos perseguem, amai os vossos inimigos. Isso me confrontou demais, cara. E aí eu comecei a orar por esse cidadão. Eu não sabia nem o que eu ia falar. Irmãos, na medida que eu comecei a orar por ele, eu comecei a pedir por ele, a clamar por ele coisas que eu nem sabia que eu era capaz de clamar. Quando eu terminei minha oração, eu estava com o coração cheio de compaixão por esse cidadão. E eu estava falando: Senhor, tenha misericórdia dele. Senhor, converte o coração dele. Senhor, caminha esse camarada a uma conversão genuína. Senhor, tenha misericórdia dos seus filhos. Senhor, tenha misericórdia da sua esposa, porque ela precisa de um marido melhor. Ela precisa de salvação para ela e para a sua casa. Agora, eu sou completamente incapaz de fazer uma oração como essa.
eu sou completamente incapaz de desejar algo bom para esse camarada. Isso só foi possível porque eu coloquei meu joelho no chão para orar, e o Espírito Santo do Senhor começou a colocar as palavras e o mesmo sentimento de Cristo no meu coração. E eu penso, irmãos, se eu que sou um camarada completamente torto, ruim, desalinhado, colérico, ressentido, Deus fez isso comigo. Deus me encheu de compaixão por um camarada que eu tinha vontade de matar esse cara. Se assim eu pudesse. Irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem coisas que nós vamos compreender orando. Tem palavras nas Escrituras que a gente acha que já entende, mas a gente ainda não entendeu. Sabe por quê? A compreensão começa aqui, ó, na mente, na razão, na consciência. Mas a compreensão numa plenitude maior tem que descer para o coração, tem que ser visceral. Você tem que sentir, você tem que viver, você tem que encarnar, porque até chegar a esse ponto você não entende como você acha que entende. E aí eu paro para pensar, Senhor, quantas coisas eu acho que eu entendi e eu até hoje não compreendi de fato, porque ainda não desceram para o meu coração. Amém, irmão? Faz sentido o que eu estou falando aqui? E indo para o segundo ponto, versículo 6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Irmãos, prestem bem atenção nesse texto, nesse versículo. Eu vou ler aqui na versão da King James, que pode ajudar também. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Amém? Queridos, prestem atenção aqui numa coisa. Paulo, ele vai descrever Jesus como sendo o segundo Adão, em dado momento. E aí ele faz isso fazendo uma comparação de Jesus com o primeiro Adão de Gênesis. Amém? Amém? Amém. E aí, com isso, nós podemos fazer uma reflexão muito interessante aqui, que é o seguinte: Adão, ele foi feito um homem perfeito, coração puro, amigo de Deus. E aí, dado momento, diz as Escrituras que Adão e Eva, ambos, queriam ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Queriam ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Irmãos, presta atenção aqui numa coisa. O pecado nasce no Éden. O pecado original, ele nasce no Éden, na configuração de uma coisa que nós chamamos orgulho. Orgulho é o pecado original. Orgulho é o pecado que vai dar origem a todos os outros tipos de pecado. Qual foi o orgulho de Adão? Qual foi o orgulho de Eva? Quererem ser como Deus. Pegaram? Eles queriam ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa foi a motivação que Satanás, na figura da serpente, plantou no coração de Adão e Eva. E eles, recebendo essa sugestão no coração, foram e comeram do fruto. Amém? Tudo bem até aqui? Sim ou não? Agora olha que coisa interessante. A mesma natureza desse pecado foi a mesma natureza do pecado que Satanás cometeu ainda no céu, quando alguns o chamavam de Lúcifer, ou chamam de Lúcifer, nome criado, nome inventado. Mas o fato é o seguinte: enquanto ele estava lá, qual foi o sentimento no coração de Satanás? Vocês lembram? O que ele queria? Ser como Deus.
subir no mais alto monte, lembra disso? E ser adorado também, ser reverenciado também. Percebe a mesma natureza? O mesmo orgulho que suplantou o coração de Satanás, enquanto ele ainda era um anjo de luz. Esse mesmo orgulho suplantou o coração do homem, da humanidade. Agora perceba nesse versículo aqui, ó, versículo 2. Deus vem e encarna. Olha o que o versículo vai dizer. Versículo 2 não, versículo 6, perdão. Olha o que o versículo vai dizer, irmãos. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Percebem? O segundo Adão, ele está fazendo o caminho de volta que o primeiro Adão fez. O primeiro Adão tomou um caminho de orgulho. O segundo Adão faz o caminho de volta, tomando um caminho de humildade. Um caminho de não querer ser como Deus. Um caminho de se sujeitar, de se submeter, de se esvaziar. Ele faz o caminho de volta, se esvaziando, porque ele não quer ser como Deus, embora seja Deus, embora tenha a mesma natureza de Deus. Jesus faz o caminho de volta, um caminho que Adão fez. Alguém dele que quis fazer esse caminho, e esse alguém foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. E com base nessa palavra, eu afirmo aos irmãos dessa comunidade, dessa igreja, no nome de Jesus, nós precisamos ser fundamentados, nós precisamos ser arraigados, nós precisamos ser fundamentados na humildade de Cristo Jesus. Não podemos falar do poder do Espírito, não podemos falar da autoridade da palavra, nós não podemos falar do profético, do apostólico e trafegar em nada disso se antes nós não sermos imergidos na humildade de Cristo Jesus. Amém? Está fazendo sentido, irmãos, o que eu estou falando? Eu não ia falar isso aqui, mas eu vou falar. Quando Jesus ele vai começar o ministério dele, já sendo um homem feito, ele vai dar início ao seu ministério publicamente. O que ele faz? Ele vai lá em Caná da Galileia transformar água em vinho? Não. Ele vai curar o leproso? Não. Ele vai curar o cego de Jericó? Não. Ele vai reunir os 12 e começar a discipulá-los e enviá-los para Israel? Não. Qual é a primeira coisa que ele faz, irmãos? Quem lembra? Ele vai procurar João Batista, a maior autoridade espiritual que existia na sua época, e ele vai num estado de sujeição, ele se submete à autoridade de João. Ele começa a missão dele se despindo, se sujeitando, assumindo uma forma de servo, humildade. Antes de ele ser batizado, antes do Espírito descer como ele, uma figura corpórea de pomba, antes de ele ser cheio, ele primeiro assumiu a forma de humildade. Ele se sujeitou a um homem que era menor do que ele. Amém? Amém. Amém. Então, a única forma, eu creio, para poder nós darmos continuidade, entrarmos naquilo que o Senhor tem falado para nós, o primeiro passo de tudo é fundamentar a nossa vida na humildade do Senhor, na humildade de Cristo. Amém, irmãos? Eu quero que vocês guardem aqui uma palavra com vocês. Sem tentar ser muito teórico, mas tem algumas coisas que a gente precisa fundamentar na teoria, para que a gente compreenda e aplique isso na prática de forma legítima. Amém? A palavra humildade vem do latim humus, palavra humus. Humus. A palavra humus é a palavra que dá origem à palavra esterco. Esterco. Sabe lá o cocô do boi, o cocô da vaca, as fezes, aquilo que a gente não pode falar na internet. Então, é isso o que significa a palavra humildade. Humus, cocô, fezes. Percebe? Então, quando Jesus ele se auto-humilha, quando Jesus ele decide se esvaziar, o que ele está fazendo? Se tornando o menor, o mais desprezível.
sem aparência alguma, como Isaías fala. Amém, irmãos? Guarde essa palavra, porque a gente vai precisar dela no final. Essa palavra, humildade, significa humus, esterco, guarde isso. Deixa eu ver aqui agora. Versículo 7. Diz assim: mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Irmãos, o espírito, a essência do serviço, é o sentimento de compaixão. A essência do serviço é o sentimento ou o espírito de compaixão. Percebe? Paulo começa falando: tende em vós o mesmo sentimento que habitou em Cristo. E aí ele vai discorrer o texto que vai falar: e Cristo se esvaziou, assumindo forma de servo. O que habilita cada um de nós para o serviço na casa do Senhor é nós termos compaixão pelas almas, é nós termos compaixão pelos perdidos, é nós termos compaixão pelos mais fracos, é nós termos compaixão pelos necessitados. Por isso que a palavra vai falar que o verdadeiro evangelho atendeu o órfão e a viúva. Quem eram os órfãos? Quem eram as viúvas da sociedade judaica? Eram as pessoas mais necessitadas, mais carentes que tinham. E o que Jesus estava dizendo com isso? Olha, se vocês não tiverem compaixão pelas pessoas que são mais carentes e que são mais necessitadas, vocês não estão habilitados para caminhar comigo, vocês não são habilitados para serem meus discípulos. Compaixão. E eu volto à mesma premissa do início: compaixão não é gerado por nossa força, não é gerado por uma leitura fria, é gerado à base de oração, aonde o Espírito transfere o coração dele para nós. Sabe por que a igreja muitas vezes é fria? Porque falta oração. Falta um momento onde o Espírito vem nos ministrar com os sentimentos mais profundos do coração do Pai. Uma igreja que ora, que tem uma prática ativa de oração, é uma igreja que está num processo de transformação, onde cada vez mais ela para, ela pensa, ela sente, ela age como o Senhor, porque ela está se tornando cada vez mais parecida com Cristo, porque ela está recebendo a mente de Cristo através de um processo de oração. Uou! De oração. E Jesus veio e ele assume a forma de servo. Assume a forma de servo. Versículo 8 vai dizer: e assim na forma de homem humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Eu vou repetir o último versículo que nós vamos ler nessa carta de Efésios, capítulo 2. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Irmãos, eu falei com o Mike aqui agora no início. A humildade é uma virtude dos obedientes, dos verdadeiros obedientes, ou da verdadeira obediência. Eu compreendi que muitas vezes, irmãos, nós falhamos na nossa obediência a Cristo. Às vezes não é só por falta de fé, às vezes é por falta de humildade nossa. A humildade é o ato de você se sujeitar, de você se abaixar a alguém. E às vezes, no fundo, nós não acreditamos, nós não achamos de fato que nós precisamos obedecer a Cristo. A gente pode não verbalizar isso, mas as nossas atitudes deixam isso muito claro, as nossas escolhas, porque todas as vezes que nós nos prontificamos a fazer coisas
a fazer um monte de coisas, sem antes consultar o coração de Deus, sem antes nós orarmos o Senhor. A mensagem que nós estamos dando para o céu é: eu posso fazer a obra de Deus sem a sua ajuda, eu posso fazer a obra de Deus sem a ajuda de Deus. Tem alguma coerência nisso, irmãos? Não há coerência nisso, mas muitas vezes é o que nós fazemos. Eu estou me inserindo nisso, não quero que ninguém fale assim: mas ele está falando para mim. Não, nós, o qual eu sou o primeiro. Amém? Então assim, irmãos, quando nós fazemos um monte de coisa sem uma vida prática de oração, sem consultar o coração de Deus, nós estamos transmitindo uma mensagem para o Senhor: eu não preciso de você, eu posso me virar sozinho, as minhas forças bastam, os meus recursos são suficientes, a minha inteligência me levará lá. Tudo bem, irmãos? Amém? Amém. Faz sentido? Agora, para a gente partir para o final, eu quero abrir com vocês, ó, pegar esse texto de Filipenses, Jesus vindo, esvaziando-se, assumindo a forma de servo. Amém? Amém? Agora vamos para Lucas, perdão, para João capítulo 13, verso 1. João capítulo 13, verso 1. Acharam? Sim. Olha, Jesus, ele tinha uma didática muito interessante. Jesus, ele normalmente ele fazia diante dos seus discípulos, e depois ele parava com os seus discípulos para poder ensinar o que ele fez. Aí uma vez ele ensinando o que ele fez, ele fazia assim: agora fazeis vós também. Jesus, ele tinha essa didática, ele tinha essa pedagogia como mestre. Ele fazia algo prático diante dos discípulos, eles não entendiam nada. Depois ele ensinava os discípulos a parte de intimidade, normalmente à mesa. Ele ensinava para os discípulos o que ele tinha feito, e depois de ter ensinado, ele falava assim: fazei agora vós também. Deu para entender a didática? Agora comigo, por favor, João capítulo 13, olha o que ele vai fazer aqui, ó. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, e sabendo que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se na ceia, tirou-se a vestimenta de cima, Em alguma tradução está diferente, está falando túnica. Tem alguma tradução que está falando túnica, que ele tirou a túnica de cima. Capa, né? Capa. Se eu não me engano, tem algumas pessoas que falam túnica, mas capa também está valendo. Presta atenção. Jesus está sentado com os discípulos. Guarda isso. A uma última ceia, antes de ele ser entregue, o que ele faz? Dado o momento, ele tira a capa de sobre si. Ele tira a capa que estava sobre si. Ele tira o seu revestimento. Amém? Olha o que ele vai falar. O texto vai dizer: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, em algumas traduções vai dizer, cingiu-se com uma toalha ou com um pano, e pegando uma bacia, pegando uma toalha, cingiu-se com ela e tomou uma bacia, e em seguida pôs água nessa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Amém? Amém. Irmãos,
Olha que coisa fascinante. Jesus ainda na eternidade, ele se despe da sua glória, esvazia-se, assumindo a forma de servo para servir a humanidade, para servir a homens. Aqui Jesus traz essa prática espiritual feita na eternidade, e ele traz essa prática agora para o âmbito humano, para o âmbito terreno. O que ele faz? Ele tira sobre si, ele se despe da sua capa, ele se despe da sua glória, e ele se esvazia quando ele toma a toalha sobre si, cinge-se dessa toalha, porque com essa toalha ele vai secar os pés dos discípulos. Ele enche a bacia de água e ele começa a se abaixar um por um, ele se abaixa. O ato de se abaixar, é o ato de se colocar numa posição menor, é o ato de se colocar na última posição, numa posição menos privilegiada, menos honrada, é o ato de se colocar na posição de servo. Percebem? O lava-pés nada mais é do que o kenosis na prática. Ele pega o que ele fez na eternidade e agora traz isso para uma aplicação prática de fé. Ele fala: tirai a capa, esvaziai vocês do vosso ego, da vossa glória, da vossa vaidade, e cingir de humildade. Cingir de humildade. Entendo o que eu fiz. A toalha fala disso. A toalha fala de humildade, a toalha fala de um sentimento de compaixão que nos habilita para o serviço. E ele se abaixa um por um. Quando ele se abaixa, ele está dizendo: eu sou menor do que você, 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 eu sou menor do que você. Quer saber o que é interessante? Ele não teria conseguido lavar os pés dos discípulos se ele não tivesse se abaixado. Nós temos tentado fazer a obra do Senhor em pé, sem querer se abaixar, sem querer se humilhar, sem querer ser menor do que ninguém. Uau, meu filho, tira a mala agora. Gente, me perdoa, gente, mas eu estou tomado. Estou igual ao Joel. Amém. Mas vocês estão entendendo, amados? Faz sentido? Jesus, ele tira da eternidade algo que ele fez e ele traz para uma aplicação prática. Ele diz: arranque a capa, arranque esse sentimento de vaidade, de orgulho bobo, de achar que é melhor, de achar que é superior, que não pode errar, que não pode servir ninguém. Se abaixe, se abaixe. Vocês querem servir? Se abaixem, tome a toalha de vocês. Jesus falou o seguinte, cara, isso eu não posso deixar de falar. Jesus falou o seguinte: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sim, Senhor. Aleluia. Quer saber do que mais? Se eu ou você fazemos a obra do Senhor e fazemos competindo com o outro, competindo com o irmão, competindo com a irmã, competindo com o pastor, se eu e você fazemos a obra do Senhor e achamos que temos algum sucesso por causa do nosso mérito, porque fui eu que fiz, porque fui eu que falei, porque fui eu que ministrei, porque fui eu que fiz e aconteci, eu quero te falar uma coisa: você tem aprendido com qualquer outra pessoa menos com o Senhor, porque quem aprende de Cristo aprende a ser humilde. Pode ter a maior influência no Brasil, pode ter a maior autoridade na nação, pode ter o maior conhecimento que você já viu igual, mas precisa ser humilde. Porque se eu sou cheio de orgulho, se eu acho que eu faço a obra de Deus porque eu sou alguma coisa, eu estou aprendendo com Satanás. Ele é o pai do orgulho, e não Deus, e não Jesus. Porque Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Com quem nós temos aprendido, irmãos? Com quem você tem aprendido a pregar? Com quem você tem aprendido a ministrar? Com quem você tem aprendido a liderar? Com quem você tem aprendido a pastorear, a apacentar? Com quem nós temos aprendido a se relacionar com o próximo? É com Jesus? Então as pessoas verão humildade em nós. Mas se as pessoas olham para você e veem um pocinho de arrogância, um pocinho de orgulho, um pocinho de vaidade, eu sinto muito te dizer: você não tem aprendido com Cristo. Se você vê isso em mim, eu não tenho aprendido com Cristo.
e sou digno de ser repreendido. Amém? Amém. E agora de verdade, para terminar. Lucas 13. Lucas 13, versículo 6, vai dizer assim: Lucas 13, versículo 6, vai falar assim: e Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. E então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Vamos olhar, ele faz uma pergunta: por que ela está ocupando inutilmente a terra? Por que ela está ocupando inutilmente a terra? Presta atenção. Olha só aqui como é que o negócio é sério. Existe uma vinha. No meio dessa vinha, não sabe-se como, o texto não fala, apareceu uma figueira. No meio de uma vinha. No meio de uma igreja apareceu um asinho. Totalmente diferente, totalmente estranho, não parece que nada, não se encaixa com nada, parece que nasceu no lugar errado. É uma asinha ainda, né? Aí, e passa ano, sai ano, o cara não dá fruto. Passa ano, sai ano, esse cara não dá fruto. Todo mundo frutificando, esse cara não dá fruto. Aí, vem o dono da vinha, vem o Senhor, vem o Deus soberano. Aí ele visita a vinha e olha, engraçado que ele não reclama da figueira estar ali, mas ele quer ver o fruto. Aí ele chega lá, Davi, ó, tá de brincadeira, já o terceiro ano consecutivo que eu venho, essa figueira não dá fruto. Faz o seguinte, jardineiro, corta e lança no fogo, está ocupando um espaço aqui inutilmente, pode tirar. Aí o que o jardineiro faz? Ele intercede pela figueira. Bonita, que coisa linda. Ele intercede pela figueira e fala assim: Senhor, tudo bem que até aqui ela não deu fruto, mas me dá mais uma chance, me dá mais um ano, eu vou tratá-la, eu vou trabalhá-la, e se quando o Senhor voltar ela não der fruto, aí sim, a gente corta e lança ela no fogo. Aí o dono da vinha: tá bom, combinado, vou te dar mais um ano, beleza? Tá combinado, se eu voltar e não tiver fruto, ó, é foice, hein? Não, tudo bem, senhor. Beleza, está combinado, é faca. Aí, irmãos, o que acontece? O que o texto fala, irmãos? O texto vai falar aqui, ó. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda mais um ano, até que eu escape ao redor dela, e ponha adubo, estrume, humus, humildade. Lembra do que eu falei no início? A palavra humildade significa humus, que significa esterco. Pegaram isso? Irmãos, prestem atenção. Olha o que o texto está dizendo para nós. Isso é o Senhor falando para nós. Olha, talvez você tenha chegado até aqui e você se identifique com essa figueira, como eu me identifiquei durante muitos anos com essa figueira. Eu durante muitos anos me identifiquei com essa figueira. Eu me sentia rejeitado, eu me sentia inadequado. Eu não conseguia permanecer muito tempo no lugar, porque parecia que tudo que destoava de mim, todo mundo era diferente, e eu era rejeitado. E por causa disso eu não conseguia produzir fruto. Mas deixa eu te falar uma coisa, olha o que o texto está falando. O jardineiro dizendo: eu vou escavar em volta dessa figueira, e eu vou introduzir nessa figueira, nas suas raízes,
eu vou introduzir adubo, eu vou introduzir esterco, eu vou introduzir humildade. E eu te garanto que quando o Senhor voltar, ela estará regada de fruto. Amém? Lembra que eu falei para vocês que alguns anos atrás o Senhor me visitou com essa palavra e que eu fui muito confrontado? Foi por causa disso. Teve dias, eu já falei isso aqui algumas vezes, teve dias que eu estava tão deprimido que eu não conseguia sair da minha cama, nem levantar da minha cama. A Adélia já não sabia mais o que fazer. Mas sabe o que foi aquilo? Aquilo não foi uma patologia apenas, aquilo foi o Senhor tratando comigo. Foi o Senhor dizendo para mim assim: cara, você tem sido estéril, você acha que está no lugar errado, mas quer saber do que mais? Fui eu que te plantei no lugar errado. Se eu quisesse que todo mundo fosse vir, meu amigo, você não estava onde você está, porque eu sou um Deus que eu gosto de diversidade, eu gosto do que é diferente. E eu não tenho problema com isso, porque todos os frutos, todas as plantas, todas as espécies, todo tipo de pessoa, tribo, povo, língua e nação convergirão em mim e glorificarão o nome do meu Pai. Aleluia. Uau! Está uma rajada de línguas agora? Aleluia. Estou ficando cada vez mais pentecostal. Amém, irmão? Tudo bem? Humildade. E eu quero terminar essa palavra dizendo para os irmãos o seguinte: quando Jesus, o jardineiro, né, na figura do jardineiro, Jesus na figura do jardineiro, ele fala assim: olha, eu vou escavar em volta e eu vou adicionar adubo. O que ele está falando ali? O que ele está falando ali? Ele está falando o seguinte: ó, eu vou cavar em volta porque eu preciso expor as raízes dessa figueira. O tratamento da figueira não foi em cima, não foi naquilo que é aparente, não foram nas folhas da figueira, foi naquilo que era invisível ao olho humano, aquilo que está abaixo do solo, aquilo que está abaixo da terra, foram nas raízes. Se as nossas práticas, se as nossas atitudes, se as nossas obras podem ser consideradas os nossos frutos, deixa eu te falar uma coisa: então o que seriam as nossas raízes? Ninguém se habilita? Eu te falo então: as nossas motivações, as nossas intenções. Irmãos, às vezes nós estamos fazendo tudo certo, mas a nossa motivação está desalinhada. O porquê do que estamos fazendo está errado. De repente ninguém sabe disso, talvez nem você saiba, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. E o ponto é o seguinte: o caminho para a cura e para a restauração de qualquer ministério, o caminho para a cura e restauração de qualquer família, o caminho para a cura e restauração de qualquer pessoa e de qualquer casamento, é o caminho que Jesus fez, é o caminho de volta, é o caminho da humildade. E para fechar, eu defino para os irmãos uma definição de humildade. Humildade é você reconhecer. Humildade não é falsa modéstia. Já viu a falsa modéstia? Eu não, quem sou eu? Isso não é humildade, isso é falsa modéstia. Jesus era humilde e falou o seguinte: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele não tinha nenhum problema em reconhecer suas virtudes. A pessoa que é humilde de verdade, ela não tem nenhum problema em reconhecer sua capacidade. Mas sabe onde é que ela mostra que é humilde? Quando ela entende que ela não é autossuficiente, que ela precisa do outro. Que mesmo tendo alguma capacidade, mesmo tendo alguma virtude, mesmo tendo algum dom, ela não é suficiente em si mesma. E o irmão que está do lado dela, por menor que seja, por mais simples que seja, pode saber menos, pode ser mais imaturo, mas ele carrega algo daquilo que você precisa. Amém. Isso é humildade. É você reconhecer que você não é suficiente, reconhecer suas limitações, reconhecer os seus erros e reconhecer os seus pecados. Uma pessoa humilde, sabe o que é pessoa humilde? É aquela que quando erra pede desculpas.
A pessoa humilde erra, gente. Erra pra caramba. Mas ela não tem problema com errar, porque ela aprendeu a pedir desculpas, ela aprendeu a pedir perdão. Me perdoa, eu errei com você. Eu menti. Eu falei mal. Eu falei nas suas costas. Eu me achei melhor do que você naquela situação. Me perdoa. Estão entendendo, gente? Isso é humildade. Muitas vezes é isso que falta em nós. Fiquem de pé em nome de Jesus, vamos orar.